A palavra do Senhor, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11, diz desta forma, o próprio Deus falando: Eu é quem sei o pensamento que tenho ao vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. O tema dessa mensagem é: Nosso Deus Pai sabe tudo ao nosso respeito. Vamos então para a introdução da mensagem. Estamos vivendo um novo estilo de vida no nosso país, Brasil. Claro que em outros países tem também o seu estilo de vida, a nível de remeter cartas a destinatários e também receber cartas. Isso entre aspas, pois existem no Brasil, não sei se há em outros países porque não pesquisei, mas existem programas sociais que se chama carta social. Creio que são pessoas de lugares que não têm acesso via telefone, celular e internet. Tá no mesmo, né? Para ter celular precisa ter internet. E pode ter um pequeno número no Brasil que envia e recebe cartas. E se formos pesquisar, existem formas de envios de documentos, etc., por cartas. Fala sério, crente. Era bom quando nós recebíamos cartas de familiares, parentes, amigos e colegas. E quem sabe pessoas ficavam tristes por não receber respostas. Imagina você enviar uma carta e esperar a resposta e ela não chegar. E quantos casos de cartas também extraviadas, vizinhos sem vigilância que abriam as cartas. Mas eu quero te falar nesse momento que existe uma carta que chega no endereço certo, a carta de Deus. E com a sua resposta, mas da forma que Ele quer, a carta de Deus, Ele responde de acordo com a sua vontade e não a nossa. O profeta Jeremias, de Jerusalém, escreveu uma carta aos restos dos anciões, sacerdotes, profeta e todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Jeremias escreveu aos cativos de Babilônia, instruindo-os a dar prosseguimento à vida e a orar pela nação pagã que os escravizou. O povo judeu não poderia deixar a vida parar em tempos difíceis. E nós que somos filhos de Deus não podemos parar a nossa vida em momentos de dificuldades, em uma situação desagradável, de aflição. É o momento que temos que nos ajustarmos a prosseguir rumo ao céu. Temos que confiar que Deus está no controle. Você sabe o que estava escrito na carta que Jeremias escreveu? Jeremias capítulo 29, versículo de número 1 a seguir. Vai ler a Bíblia, crente. Você tem curiosidade de saber o que estava escrito na carta? Vou te falar com a autoridade do Espírito Santo, na ousadia e na intrepidez do Espírito Santo.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Fica claro que Deus, quando Ele quer, Ele nos transporta de um país para o outro. Quando Ele quer transportar alguém de uma cidade para outra, Ele transporta. Quando Ele quer transportar de um estado para o outro, Ele transporta. Quando Ele quer transportar de uma capital para outra, até no Distrito Federal, o Senhor pode transportar de um distrito, de um país para o outro, porque Ele é Deus. Diga, eu digo, que Deus está aqui. Só Ele sabe, só Ele vê. Este Deus que eu conheço, Ele está sempre presente, pois Ele é onisciente, onipresente e onipotente. É isso que esse Deus é. E tem momentos da vida, e na vida, né, dos seres humanos, que Deus dá uma palavra profética de bênção, de vitória, riqueza e prosperidade. Mas se estes seres humanos não acreditar por completo e fazer a parte deles, seguindo a direção que Deus deu, fica difícil para Deus cumprir. Pois Deus não força ninguém. A pessoa tem que se esforçar. Mas Deus não força ninguém a crer nele e nem nas tuas promessas. Nós é que temos que fazer por onde? De crer e acreditar no Deus que pode todas as coisas. Deus disse aos judeus cativos de Babilônia, através da carta do profeta Jeremias, assim: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Deus ainda disse que era para construir famílias e multiplicar e não diminuir. Então eu lhe pergunto, como um povo no cativeiro, em Babilônia, um cativeiro determinado por Nabucodonosor, sobre permissão de Deus, sobre uma vontade permissiva do Criador, só Jesus na causa, né? Acredito eu, sobre um cativeiro espiritual. Eu acredito que aquele povo estava sobre um cativeiro espiritual. Mental, emocional, físico, material e social. Eles tinham que crer que o que Deus falou através do profeta foi verdade, e de fato foi. Eles tinham que crer que iam mesmo edificar casas, habitar nelas, plantar jardim, comer do seu fruto. E a pergunta que não quer calar é: como que eles iam crer? Crendo, se esforçando para crer. Mas não foi isso que aconteceu. Eles descreram. Eles não acreditaram. E quando se trata de uma informação como essa, que foi uma informação espiritual, nós entendemos que quando há uma mensagem sobre diversas áreas, que eu posso aqui comparar como uma carta, e esse destinatário é você, você precisa acreditar em Deus. No sentido figurado, carta que eu faço uma colocação no campo espiritual, uma colocação de notícia, de informação, intimação, aviso, advertência que você recebe todos os dias. Claro que uns não recebem todos os dias, mas recebe de Deus um aviso, uma mensagem ou aviso de Deus, enfim, Deus orienta através da palavra dele
pregação presencial nas igrejas, pregação online, pregações nos lares, em outros lugares, até no monte, enfim. Através de profecias, visões, revelações, você recebe uma mensagem, uma interpretação de língua. Enfim, Deus está sempre falando. Até mesmo quando Ele te cura, liberta, é Ele falando. Agora, qual é o propósito de Deus de enviar para nós uma mensagem? E até mesmo mensagens. Tem momentos da vida do crente que a mensagem de Deus para ele gera questionamento. Mas se foi Deus que falou, não há confusão. Pode acontecer de gerar questionamento, mas Deus não é Deus de confusão. Tudo vai se encaixar no seu devido lugar, no tempo certo. Deus deixa claro. Se Ele disse para você que a sua casa, seu lar, sua família será edificada, e você vai dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Se Deus falou, está falado. Você precisa crer. Você precisa acreditar que o que Deus falou está falado e Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele falou. Ele é Deus, o Todo-Poderoso.